A Ucrânia tem feito pesados ataques contra a região de Belgorod, no território da Rússia. Veremos na sequência o vídeo. Ao mesmo tempo, nós temos a Rússia tentando avançar na região de Donetsk, que é a principal região de avanço das tropas russas dos últimos 2 meses no território de Donetsk. O objetivo da Rússia, conforme sabemos, é chegar até a região importante, a importante região ali no território de Donetsk, que nós chamamos de Pokrovsk. Nós fizemos inclusive um vídeo analisando toda a importância geopolítica da região de Pokrovsk, que é um importante elo, não é? Um importante centro de logística para a defesa ucraniana naquela região do Donbass, certo? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Claro, além disso, nós temos também a evacuação da população da região de Rilsk, dentro do território da Rússia, que é ocupado pela Ucrânia em 2 frontes, em 2 flancos territoriais e avanço ucraniano dentro da região de Kursk, enfim. Então, é sobre estes conteúdos importantes que nós iremos observar nos nossos mapas. Aqui eu quero que nós observemos primeiro esse ataque, eventualmente, que a Ucrânia faz na região de Belgorod. Belgorod é um oblast dentro da Rússia e os ataques com drones por parte da Ucrânia, conforme nós podemos observar, continuam. Então aí nós assistimos a infraestrutura urbana que é afetada na medida que ocorrem os ataques, não é? E muitos prédios residenciais nesta região, conforme nós podemos observar. E temos ainda um outro, vídeo mostrando também ataques contra esta região no interior do território da Rússia. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre ataques feitos em Belgorod e eles permanecem e continuam. Assim como os ataques da Rússia contra a Ucrânia também têm conseguido atingir infraestrutura, especialmente de geração de eletricidade, conforme nós sabemos, né? O que compromete sem dúvida aí o próximo inverno no território da Ucrânia, uma vez que a falta de eletricidade sem dúvida é algo muito comprometedor diante de um clima temperado continental, onde o inverno é bastante rigoroso, né? Observando aí então um ataque feito na região de Belgorod. Então nós podemos observar, não o ataque exatamente, mas a consequência do ataque, não é? Que é as fumaças, enfim, ali em decorrência do que infelizmente destruído, né? Uma vez que a guerra não caminha para a paz, pelo menos no atual cenário. Não há nada que tenha indicado que haverá paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo bem? Aí nós temos o general, conforme nós podemos observar, o general Apti Alaudinov, que é de origem tchetchênia. Aliás, tem recebido algumas críticas de alguns cidadãos da Tchetchênia, cidadãos, né, gente? Um termo que polemizou no Brasil, dado o analfabetismo, né, o analfabetismo da imprensa brasileira. Enfim, então, a Tchetchênia é uma região separatista, ou foi uma região separatista dentro do território da Rússia, não é? E nós temos na localidade de Kursk, território da Rússia, os militares do batalhão Akhmat que atuam naquela região a fim de defender o território de Kursk. Houve uma contraofensiva russa naquela localidade e nós falamos aí sobre a Rússia reconquistando alguns territórios. Nós vamos observar no mapa logo na sequência, né? Mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue conteúdo conforme nós fazemos. É normal fazer isso no YouTube, né? Até disso tem gente que reclama. O pessoal tá bem bocó, acostumado com a imprensa que nós temos aí também, né? Enfim, então a gente tem aí o general, que é de origem tchetchênia, da Tchetchênia, origem tchetchênia, enfim, que tem recebido críticas, não é? Tem sido alvo de algumas críticas por parte de tchetchenos. Então, ainda que a Rússia, de certa maneira, tenha conseguido domar, digamos assim, um sentimento anti-russo na região da Tchetchênia, existem alguns grupos que não aderiram necessariamente ali à Rússia, a Moscou, e questionam todo o poderio russo naquela localidade, enfim, né? Bom, então a contraofensiva russa, nós observamos aí, se dá na região de Kursk, aqui é o território de Kursk, né?
que foi dominado pela Ucrânia, conforme nós observando, aumentando o mapa aí para que nós observarmos. Nós tínhamos naquele momento ali, antes da contraofensiva russa, 1.300 km² dominados pela Rússia, né? Desculpa, pela Ucrânia. Aí houve, conforme sabemos, a partir aqui de Gluskovo e de Korinevo, também uma tentativa de retomada dessa região e os conflitos se dando na região de Snagoste, aqui, conforme nós já observamos, e muitas batalhas ocorrendo nesta cidade aqui, ó, de Lyubimovka. Nós comentamos isso em vídeos passados. De modo que o cenário até então teria sido a Rússia conseguido retomar parte considerável desse território aqui, tá certo? E também ter avançado nesta região aqui, na localidade ao sul, próximo a Guievo, tá certo? Conforme nós observamos aí algumas tentativas de reconquistas territoriais por parte da Rússia, tá? E aí nós temos então que os militares russos saíram da região de Korinevo e também da região aqui que nós temos a oeste nesta região, que é a região chamada de Gluskovo. Nós falamos sobre isso também, né? E aí o que chama a atenção é a contraofensiva, vejam vocês, não é? Uma espécie de armadilha que cai a força militar da Rússia, pelo menos houve essa discussão aí, onde os militares da região de Gluskovo fizeram uma contraofensiva para tentar retomar o território aqui dos ucranianos e por sua vez, não somente de Gluskovo, mas de Korinevo, ok, tá? E na sequência nós vamos assistir ao qual cenário, né, gente? Na sequência nós assistimos a invasão do território da Rússia por um novo, né, fronte, que é justamente esse daqui, né? Onde se infiltra militarmente nesta localidade o exército da Ucrânia, então ocupando duas posições geográficas, pelo menos hoje, dentro do território da Rússia, tá certo? E muito se discutiu que os militares da Rússia ficaram, de certa maneira, encurralados nesta localidade aqui, que destaco na cor em amarelo, tá certo? Uma vez que nós teríamos duas frentes, no caso aí das forças militares da Ucrânia dentro do território da Rússia, tá certo? Além, claro, da região de Totkino, que fica mais a sudoeste aqui, nesta localidade, que vou destacar na cor vermelha, ou seja, alguns frontes militares da Ucrânia dentro da região de Totkino, tá certo? Muito difícil, portanto, para a Rússia tentar fazer a defesa de todo esse arco aqui territorial em seu território, até porque a Ucrânia destruiu pontes nesta, né, localidade no rio. O rio corta aqui a localidade, enfim, nós falamos sobre isso, né? O famoso rio Sen, não é? Então, à medida que a Rússia tem as pontes destruídas nesta região, fica mais difícil a contraofensiva, eventualmente, não é, da Rússia para estas localidades aí, aquém do rio, tá certo? Conforme nós mencionamos. No caso ainda, a outra situação importante aqui envolve a região de Rilski. Esta região de Rilski é dentro do território da localidade de Kursk. Se, por sua vez, os ucranianos conseguirem tomar Totkino, Gluskovo e também Koronevo, o próximo passo é avançar para esta localidade. Logo, quando a Ucrânia entrou militarmente dentro do território da Rússia, havia a discussão, sim, dessa possível evacuação demográfica de pessoas desta localidade aí do território de Rilsk. Porém, a Ucrânia avançou bem num primeiro momento, depois ela consegue, né, não conseguiu avançar tanto, né, ficou ali muito mais entrincheirada, digamos assim, sem avançar de modo significativo como avançou nos primeiros dias, tá certo? E aí normalizou-se, de certa maneira, o avanço ucraniano dentro da Rússia e tal. Porém, essa contraofensiva russa feita a fim de tentar reconquistar territórios e tem conseguido reconquistar algumas regiões, tá certo? Mas esse novo, né, fronte, essa nova flanco de guerra aberto dentro do território da Rússia faz com que haja uma recomposição do atual cenário, né, do cenário, e aí, portanto, a evacuação demográfica desta região de Rilsk. Se a guerra chegar ali, a população já não está mais nesta localidade, tá certo?
E aí nós temos aí o distrito de Hilsk, não é? E as palavras do governador da região, o Smirnov. A evacuação, abre aspas, né? Obrigatória de assentamentos nos distritos de Hilsk, e esse nome aí ilegível, né? Que fica mais ao norte, foi anunciada. Eles estão localizados a uma zona de 15 quilômetros adjacente à fronteira com a Ucrânia. Então, a distância entre a fronteira com a Ucrânia e Hilsk é de 15 quilômetros. Agora, não sei se por este caminho ou por esse outro aqui, né? Honestamente, não sei. Teria que pesquisar. Nós temos aí, caros compatriotas, peço-vos que tratem a situação atual com compreensão e sigam todas as recomendações das forças de segurança e autoridades locais, né? Então, a Ucrânia, com a possibilidade de avançar ainda mais dentro do território da Rússia, faz com que haja evacuação demográfica destas localidades, até porque, infelizmente, o povo, né, tem que deixar suas casas, sua vida quando há a guerra, né? E notem aqui nesse mapa o quanto próximo pelo menos nessa escala, né, cartográfica, enfim, as regiões de Korenev e a região de Gluskov, que são as duas regiões ou a partir das quais a Rússia tem feito essa investida, essa contraofensiva dentro do seu território contra os ucranianos, enfim, tá certo? Bom, na sequência nós vamos observar aí justamente a região do Oblast de Belgorod, que nós assistimos aos vídeos, inclusive mostrando os ataques feitos através dos vídeos que nós assistimos, tudo bem? Nós temos em Belgorod, que é esse território aqui, ó, esse imenso Oblast, né, na fronteira com o território de Kharkiv. Kharkiv está aqui, né, na região sul. De um lado nós temos a Rússia ao norte e ao sul nós temos a região de Kharkiv. O detalhe curioso é que nós temos a presença militar em invasão russa nesta região aqui, ó, dominando partes na fronteira da região do território de Kharkiv, tudo bem? Então a Rússia invadiu o território da Ucrânia na localidade de Kharkiv e, por sua vez, a Ucrânia tem feito muitos ataques, em especial com drones, contra a região de Belgorod, conforme nós sabemos. E a possibilidade, conforme nós discutimos, não é, de que as tropas militares da Ucrânia que estão nesta localidade ali, que eu destaco agora na cor preta, de fazer uma incursão na direção de Belgorod, ok? Por enquanto não houve uma tomada de decisão nesse sentido, até porque a Rússia está segurando aqui também o fronte, ok? Para que a Ucrânia não avance em direção ao sul e também não avance em direção ao norte, tudo bom? Então é este o atual cenário que temos da guerra da Ucrânia dentro do território da Rússia, conforme nós já mencionamos aqui algumas vezes. Ao mesmo tempo, nós temos também, claro, a Rússia buscando avançar na região de Pokrovsk. Se você não assistiu a este vídeo, certamente você está perdendo uma compreensão bastante detalhada, contextualizada sobre a guerra dentro da região da Ucrânia e a importância geopolítica da região de Pokrovsk, onde a Rússia tenta avançar e tenta conquistar. A Rússia tem avançado pouco, mas tem. Num primeiro momento, aí, nos últimos 3 meses, a Rússia avançou bastante na região de Donetsk, não é? Em direção ao norte. Porém, houve uma segurada ali por parte da Ucrânia nesses últimos dias. Tudo bem? Vamos continuar acompanhando e torcer, sim, para que haja paz. Mas é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou reiterar o pedido a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Então, até mais. Respeita a geografia. Tchau, tchau, pessoal.